paz do Senhor para todos. Você sabia que as pessoas que não faziam parte do povo de Deus eram consideradas nações estrangeiras? Todas as demais nações que não faziam parte do povo de Israel eram chamadas gentias. Por isso que nós vamos falar de uma mulher estrangeira, isto é, não era israelita, era Ciro-fenícia ou grega. Na realidade, não era grega de nascimento, mas também eram chamados gregos aqueles que adotavam o país, a língua e os costumes do povo. Jesus e seus discípulos saíram de Cafarnaum, onde residia, e foram até as regiões de Tiro e Sidom, onde atualmente é o Líbano. Nessa região também viviam os cananeus. Era aquele povo que no Antigo Testamento, quando Josué chegou para tomar posse daquela terra, se refugiaram neste lugar onde agora Jesus estava chegando com seus apóstolos. Chegando ali, Jesus entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquele lugar, mas não pôde ocultar-se. Talvez Jesus estivesse cansado da caminhada. Naquele tempo, tudo era muito inóspito, tudo era muito difícil e Jesus queria, com certeza, descansar. Mas realmente não foi possível. E uma mulher estrangeira, cananeia, veio atrás deles, gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe desesperada deve ter buscado todos os recursos até que percebeu ou foi orientada nisso de que o problema dela era espiritual e que precisava urgentemente de socorro. Muito embora vários doutores da lei, publicanos, fariseus tivessem presenciado tantos milagres de Jesus, nem chegaram a crer. E essa mulher, por ter ouvido falar, foi suficiente para que ela procurasse, crendo que ele poderia curar a sua menina, libertando-a do jugo do demônio que perturbava a sua vida, igualmente de toda a sua família. A certa distância, essa mulher vinha clamando, mas Jesus nada respondeu, o que motivou os discípulos a dizer que seria melhor despedi-la, porque estava incomodando ao mestre e a todos eles. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo entendendo que os discípulos queriam livrar-se dela e que Jesus, ele mesmo diz que veio exclusivamente para o povo de Israel, o seu povo, essa mulher insistiu, foi perseverante e ao invés de voltar, ir-se embora, ela prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E com toda a fé e com a força que ainda lhe restava, ela clamou: socorre-me. Essa fé ainda é provada quando Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No Antigo Testamento, quando havia rivalidade entre os povos, um costumava chamar o outro de cachorro. E também no Novo Testamento, os judeus, os hebreus, povo israelita, acreditavam ser superiores aos outros povos por causa da lei. Mas Jesus mudou isso quando os gentios foram chamados à conversão. E virou um só povo, a igreja de Jesus. Essa mulher devia estar inteirada dessa realidade, porque não tomou como uma provocação. Inclusive o Senhor fez para experimentá-la. Humildemente ela compreendeu, não era considerada filha de Deus, mas que
O Senhor podia fazer por ela o que ninguém poderia fazer. E ela responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Nesse momento, ela se reconhece inferior, mas espiritualmente ela cresceu aos olhos do Mestre. Mesmo sendo uma cananeia, uma mulher estrangeira, que estava fora dos planos de Deus, da missão salvífica de Cristo, que era primeiramente resgatar Israel do pecado. Ela foi aceita, bem como sua petição, e o Senhor lhe diz: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Ao chegar em casa, ela constatou que realmente o demônio havia deixado a sua filha, havia acabado aquela possessão terrível. Essa mulher estrangeira, cananeia, deve ter glorificado da sua maneira o nome do Senhor, porque grandes coisas fez por ela e na casa dela. E nós temos sido persistentes ou temos desanimado quando algo está difícil de conseguir, quando já clamamos há muito tempo e parece que o Senhor não nos está escutando, mas o Senhor sempre está com os ouvidos inclinados para ouvir seus filhos. Mas como a mulher cananeia, temos que perseverar na oração e nos caminhos do Senhor. Esse texto que está em Mateus e Marcos é muito importante, porque Jesus, ele não tinha nenhum preconceito contra o ser humano. Ele recebia pessoas de todas as espécies, andava com publicanos, explicava a sua palavra para os fariseus, recebia mulheres e ajudava prostitutas, mulheres comuns que andavam com ele. Ele sempre recebeu a todos com o mesmo amor, usando de misericórdia. Mas a mulher gentia dessa passagem foi a primeira a ser alcançada pela misericórdia do Senhor. Depois vieram outros casos em que o Senhor abençoou e curou outros que não pertenciam, que não faziam parte do povo de Deus. No livro de Marcos, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. O Senhor exaltou a fé daquela mulher. E de acordo com a nossa fé, pelo tamanho da nossa fé, pela extensão dela, é o que nós receberemos do Senhor. E se nossa fé, nós a sentimos pequena, que nós possamos pedir ao Senhor, aumente a nossa fé, e o Senhor vai fazer como queremos. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, e sem fé não conseguimos agradar a Deus, muito menos receber de acordo com aquilo que pedimos. Que nós possamos, então, como essa mulher, persistir, sabendo que Ele fará por nós muito mais do que pedimos ou pensamos, e adorá-lo antes de qualquer coisa, antes de que recebamos, como ela fez. Amém. Que assim seja. Se você gostou, curte e compartilhe essa mensagem. Obrigada.